Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de ciências. Hoje vamos falar sobre os fungos. E o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os fungos e compreender que eles são seres vivos. Crianças, será que os fungos são plantas? Eles se parecem, não é? Alguns deles se parecem. Mas vamos entender por que eles não são plantas. Veja. As plantas, elas capturam a energia luminosa e a utilizam para fazer o seu próprio alimento a partir de água e gás carbônico. Ou seja, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. E os fungos? Não têm clorofila, né? Aquela cor esverdeada que há na planta. E não podem fabricar seu próprio alimento. Ou seja, os fungos, eles não fabricam o seu próprio alimento. Eles alimentam-se de pão, queijo, frutas, legumes, matéria morta, como restos de animais e vegetais e outros. As plantas, elas são fotossintetizantes. Elas reproduzem-se por meio de sementes, em sua maioria. Já os fungos são organismos não fotossintetizantes. Reproduzem-se por meio de esporos e são decompositores. Então, vemos aí algumas diferenças entre fungos e plantas. Vejam, crianças, os fungos, eles liberam substâncias digestivas que quebram e alteram o aspecto e o odor dos alimentos. Isso porque eles nutrem-se de matéria orgânica em decomposição. E em conjunto com as bactérias, são os principais decompositores da natureza, tá? Então, eles desempenham um importante papel na reciclagem de nutrientes que compõem a matéria orgânica do nosso planeta. Então, você está observando aí vários alimentos em decomposição. Então, você pergunta, mas afinal, o que são os fungos? São seres vivos que podem ser unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, ou pluricelulares, formados por muitas células. Temos aqui como exemplo de fungos unicelulares as leveduras, tá? Essa imagem que você está vendo é a imagem de leveduras, tá? Crianças, as leveduras, eles são micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu, certo? Então, você está vendo aí outro exemplo. Falando agora dos fungos pluricelulares, ou seja, formados por muitas células, temos como exemplo os bolores e os cogumelos. Então, crianças, esses fungos, eles são compostos por muitas células que são agrupadas formando fios longos, como você está vendo aí à direita do cogumelo, e finos, fios longos e finos que são chamados de hifas, tá? As hifas, elas formam estruturas reprodutivas, tá? Então, os cogumelos e os mofos, eles contêm os esporos pelos quais os fungos se reproduzem. Então, observe que parte desses organismos que nós conseguimos ver são apenas as estruturas relacionadas à reprodução, que crescem acima da superfície. Como você está vendo aí, abaixo da superfície, né, tem uma parte e acima a outra parte. Então, essas estruturas são denominadas corpo de frutificação. É através delas que esses fungos vão se reproduzir. Crianças, os fungos possuem diversos tipos de habitat, visto que são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral. E qual a importância dos fungos para os seres humanos? Muitos cogumelos, por exemplo, eles são utilizados na alimentação, tá? Muitos restaurantes utilizam o champignon e o shimeji, que são cogumelos comestíveis, utilizam para fazer pratos saborosíssimos. As leveduras são usadas como fermento na produção de pães, na produção também de bebidas alcoólicas. Existem também fungos que são usados na produção de antibióticos, tá? Então,
antibiótico muito conhecido é a penicilina, né? Feita a partir de fungos. Então, vejam aí a importância dos fungos, né, para os seres humanos. Mas existem também, crianças, alguns fungos que podem causar doenças em outros seres vivos, né? Doenças de pele, por exemplo, em animais, nos seres humanos, né? O pano branco é uma doença de pele bastante comum, causada por fungos. Os fungos também podem trazer doenças para as plantas, né? Então, existem os fungos que são benéficos para os seres humanos, para os animais também, e aqueles que trazem prejuízos. Muito bem, crianças, continuem se esforçando, que com certeza a aprendizagem será garantida.